Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, atualmente docente da disciplina Tecnologia Farmacêutica, e venho trazer algumas informações a respeito de formas farmacêuticas semissólidas. Lembrando a todos que nós podemos classificar as formas farmacêuticas em sólidas, semissólidas e líquidas, de acordo com seu aspecto, as características de preparo, enfim. Nós temos alguns tipos de formas farmacêuticas. Especificamente hoje, vamos falar das formas farmacêuticas semissólidas, classificadas em cremes, géis, pomadas e pastas. Eu costumo dizer que nós sempre vamos ter alguma forma farmacêutica dessas na nossa casa, seja para uso como cosmético, seja para uso como medicamento. Um dos cremes talvez mais comercializados durante uma determinada época aqui no Brasil foi o creme que está apresentado aí para vocês, não fazendo propaganda, apenas mostrando que os cremes acompanham a nossa vida, nós sempre vamos ter algum em casa. Porém, é necessário que entendamos que são necessários critérios para a produção ou a manipulação das formas farmacêuticas semissólidas, que estão relacionadas principalmente à quantidade de água presente nesses produtos, porque a água pode favorecer a quebra da estabilidade através do desenvolvimento de reações, né, químicas que vão acontecer no interior desses produtos, bem como podem favorecer a contaminação microbiológica até associada à utilização indevida desses produtos. Então, aquelas situações em que nós utilizamos o dedo, sem o dedo estar limpo o suficiente, podem fazer com que haja uma condução de micro-organismos e, consequentemente, contaminar essas formas farmacêuticas. Quando se fala na necessidade de estabelecimento de critérios de boas práticas, é necessário que entendamos que nós temos o órgão regulador, que é a Anvisa, que estabelece esses critérios através de resoluções, e por esse motivo a Anvisa também fiscaliza a qualidade dos produtos quando esses estão no mercado. Rapidamente, vou passar aqui uma informação a respeito das possíveis irregularidades que podem ser identificadas e como elas são publicadas, sem querer desmerecer nenhum tipo de fabricante. Mas trazendo um print do site da Anvisa, aqui estão apresentadas algumas possíveis irregularidades e quais são as ações que os órgãos sanitários realizam em relação à identificação das irregularidades que podem impossibilitar a utilização desses produtos pelos seres humanos. Continuando, é necessário que a gente relembre também que os cremes e as loções e algumas outras formas farmacêuticas semissólidas são produzidas através de emulsões. As emulsões são misturas de líquidos immiscíveis, geralmente são constituídas por uma fase aquosa e uma fase oleosa, que, de acordo com a quantidade de água e óleo, vão receber uma outra classificação, que também vai estar relacionada à textura desses cremes, se eles são mais oleosos ou menos oleosos, a espalhabilidade, enfim, algumas situações que são consequência da formulação desses cremes, loções e outros produtos semissólidos. Aqui eu estou querendo mostrar para vocês que, devido às matérias-primas presentes na composição dessas emulsões, que são basicamente a incorporação de água em óleo, óleo em água, nós podemos ter alguns desvios de qualidade que estão aí apresentados e que são identificados por esses termos presentes aqui no slide. Então, nós podemos ter a coalescência, a floculação, o crime e a quebra. Qualquer desses tipos de problemas vão causar a falta de estabilidade e, consequentemente, um impedimento para a utilização pelo ser humano. Bem, aqui alguns exemplos de emulsões. Em relação às formas farmacêuticas semissólidas, um ponto de atenção é em relação à comparação das características e do que pode ser veiculado
através dessas formas farmacêuticas. De uma forma geral, as formas farmacêuticas semissólidas são classificadas como formas farmacêuticas plásticas por conta da necessidade de que, no momento da aplicação, quando houver fricção, ela sofreu uma deformação de tal forma que ela consiga ser espalhada no local de ação e, consequentemente, favorecer a absorção do fármaco, já que nós estamos falando aqui de formas farmacêuticas relacionadas ao medicamento. Nesse quadro comparativo, nós temos as características relacionadas às formas farmacêuticas quanto ao aspecto, aos recipientes utilizados e aos fármacos que podem ser veiculados das formas farmacêuticas. Lembrando aqui a todos que os recipientes ou adjuvantes farmacêuticos são substâncias que não possuem efeito terapêutico, utilizadas para dar forma a essa forma farmacêutica, dar uma forma física. Nós temos não somente os recipientes que vão dar essa forma, mas também alguns recipientes que vão melhorar as características organolépticas das formas farmacêuticas semissólidas. Quando eu falo características organolépticas, são aquelas relacionadas aos órgãos dos sentidos. Então, nós podemos fazer cremes, géis, pastas e pomadas, loções coloridas, com alguns cheiros característicos que vão trazer uma associação melhor do medicamento com a sua utilização, como é o caso dos géis utilizados para pancadas, contusões, que todos eles, ou a sua grande maioria, possui aquele cheiro característico do mentol, que é aquele cheiro refrescante. Então, existem alguns recipientes que também têm a finalidade não só de dar forma aos cremes, géis, pomadas e pastas, mas também trazer uma melhoria do aspecto visual, do aspecto olfativo, para que os consumidores possam ter umas associações aí relacionadas também ao efeito terapêutico. Bem, em relação ao quadro comparativo aqui apresentado, nós temos as formas farmacêuticas pomada, creme, loção, gel e pasta, e vamos falar um pouco sobre elas. No caso, informações gerais. No caso das pomadas, elas geralmente apresentam um aspecto gorduroso, são feitas com recipientes que têm as características mais oleosas, são utilizados recipientes lipofílicos, que são aqueles que têm uma afinidade por gorduras ou que têm essa característica gordurosa, ou ainda algumas bases é, que têm como matéria-prima principal o polietileno glicol, e geralmente são utilizadas para a veiculação de fármacos solúveis ou insolúveis, dependendo das características dessa pomada. Em relação aos cremes, nós temos eles com um aspecto esbranquiçado, uma característica semissólida. Geralmente os cremes têm aquele aspecto leitoso, com a coloração branca e muito brilho na sua superfície. Os recipientes utilizados são água e óleos e são preparados através de técnicas de emulsificação. E aí nós temos os cremes classificados em A/O, que quer dizer água em óleo, ou O/A, que quer dizer óleo em água. E aí eu já vou trazer o spoiler de que essas classificações têm a ver com a quantidade de água e de óleo presente nesses cremes, e que vão dar as características mais oleosas ou menos oleosas que nós conhecemos. Nós temos aí cremes oil free ou formas farmacêuticas semissólidas oil free, que são aquelas que têm um teor bem reduzido de óleo. Por terem na sua composição água e óleo, nós podemos veicular fármacos solúveis ou insolúveis. Então, aí tem uma flexibilidade para a incorporação de fármacos. A loção também tem um aspecto esbranquiçado, uma característica bem próxima do creme, porém ela tem uma consistência mais fluida, é mais, digamos, líquida do que o creme quando nós comparamos os dois. Também é preparada sob a forma de emulsão, mas nesse caso existe como característica a utilização da classificação O
barra A, que é óleo em água, e daqui a pouco nós vamos ver detalhadamente o que isso significa, mas já com um spoiler, nós temos uma menor quantidade de óleo e maior de água, por isso que as loções, de uma forma geral, não têm uma consistência tão oleosa ou um toque tão oleoso quanto as outras formas farmacêuticas faladas anteriormente. Também, por ter óleo em água na sua composição, podem veicular fármacos solúveis ou insolúveis. Já no caso dos géis, nós temos um aspecto geralmente translúcido, transparente, seria indicado que o gel, quando nós colocássemos em contraste com a luz, nós conseguíssemos até visualizar o outro lado do recipiente, mas às vezes isso não é possível. E o gel tem uma característica bem semelhante à clara do ovo, tá? Então, esse seria o gel. Como recipientes são utilizados recipientes aquosos, o gel é preparado utilizando carbômeros e algumas outras substâncias que vão ter em contato com a água, a capacidade de formar esses géis, que nós chamamos de agentes geleificantes, e no caso da veiculação dos fármacos, devem ser fármacos solúveis, já que o gel é basicamente uma mistura de água e esses agentes geleificantes que vão dar essa consistência gelatinosa de gel mesmo. Em relação às pastas, nós temos um aspecto opaco, e para a gente conseguir visualizar mentalmente, nós podemos trazer como exemplo a pasta d'água, que é a pasta mais conhecida, talvez. Os recipientes podem ser aquosos ou oleosos, porém, a pasta tem como particularidade a veiculação de fármacos geralmente insolúveis, tá? Bem, em relação à manipulação e produção de cremes, o que nós podemos trazer nesse momento? Os cremes são emulsões, nós já falamos que as emulsões são misturas de líquidos, desculpa, de matérias-primas immiscíveis, geralmente óleo e água, de consistência fluida, mas uma consistência cremosa mesmo, destinadas ao uso externo, com ação anticongestiva para a pele, se for para uso tópico. A permeabilidade dos ativos nos cremes depende dos recipientes e dos tensoativos utilizados. E aí, para quem quiser saber mais, né, nós vamos trazer uma aula sobre emulsões, para que a gente entenda o que são esses tensoativos, qual o papel deles na manipulação ou produção de cremes, assim como da origem dos componentes da fase oleosa, já que a fase oleosa, tendo origem animal, permitem maior penetração em relação aos de origem vegetal e aos derivados do petróleo. Se ficou com dúvidas, nós vamos trazer em algum outro momento um vídeo tratando sobre emulsões. Bem, para se encontrar as informações a respeito das características físico-químicas dos fármacos, bem como das características dos recipientes e os requisitos de qualidade, ou seja, quais os testes de qualidade necessários para aquele produto final, nós temos alguns livros ou alguns documentos que podem ser utilizados para a obtenção das informações. Então, nós temos o handbook de recipientes farmacêuticos, bem como a farmacopeia brasileira. Aqui no Brasil existem farmacopeias de outros países que também são aceitas. Então, para quem quiser detalhar melhor todas essas características relacionadas à manipulação ou produção das formas farmacêuticas de uma forma geral, não somente das semissólidas, pode buscar nesses livros. Em relação aos cremes, nós temos na sua composição uma fase aquosa, que quase sempre é representada pela água, que pode ter a incorporação de conservantes ou algum outro recipiente que seja solúvel em água e necessário para manter a estabilidade do creme ou loção. Nós temos uma fase oleosa, que é composta por uma grande variedade de substâncias de origem natural, e aí, por serem óleos, nós temos como exemplos óleo de amêndoas, óleo de soja, cera de carnaúba, lanolina. Nós temos alguns outros componentes de fase oleosa que têm origem semissintética,
como ácido esteárico, álcool cetoestearílico, monoestearato de glicerila, e ainda alguns que são sintéticos totalmente, como é o caso dos silicones. Vocês podem perguntar onde eu vou encontrar quais os componentes da fase oleosa e da fase aquosa que devem ser utilizados para o preparo dos cremes e loções, naqueles documentos que eu falei anteriormente, incluindo o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, que tem o detalhamento de formulações de creme base, de loção base e de outras formas farmacêuticas que podem ser consultados para a definição de quais componentes estarão presentes nesse creme. Um ponto de atenção é que, por serem emulsões e por terem a necessidade de incorporação de substâncias immiscíveis, ou seja, que não se misturam, e aí eu trago para vocês um exemplo para a gente visualizar, que é aquele experimento que a gente faz na escola, no qual colocamos em contato água e óleo e verificamos que eles se separam, então aquilo é que é o conceito de líquidos immiscíveis, nós precisamos utilizar estratégias tecnológicas para poder fazer com que esses dois líquidos que não se misturariam, se misturem agora. E essa estratégia é a adição de agentes emulsificantes, que no caso dos cremes e loções entram como a fase emulsificante. De uma forma geral, compostas por tensoativos naturais ou sintéticos, que vão ter algumas características químicas associadas no momento depois de preparo do produto final a possíveis compatibilidades ou incompatibilidades com alguns fármacos. É quando a gente fala, principalmente na farmácia de manipulação, que o creme quebrou ou que a loção quebrou, né? E essas características químicas têm a ver com características de cátions, ânions, né? Então, os íons positivos, os íons negativos. E ainda temos cremes não iônicos que, teoricamente, não reagiriam com nenhum fármaco, mas toda regra tem exceção e nós temos aí algumas particularidades que nós, enquanto farmacêuticos, precisamos estar atentos para que não se tenha nenhum tipo de problema com esses produtos quando eles estiverem disponíveis para os consumidores. Ainda nós podemos ter a inclusão de outros recipientes com outras finalidades, como no caso dos antioxidantes, em especial nos cremes, loções, pomadas, que têm um caráter mais gorduroso, porque esses antioxidantes vão estar relacionados à redução da possibilidade de reações de oxidação dos óleos e das gorduras presentes. E o que isso quer dizer? Um exemplo que nós poderíamos relacionar é em relação à manteiga, que tem uma característica extremamente gordurosa, e quando ela é acondicionada ou armazenada sem as condições necessárias para a manutenção da sua estabilidade, ela começa a desenvolver um cheiro característico que a gente, né, aqui do interior chama de ranço, né, que o cheiro fica estranho, a cor às vezes também muda, e isso a gente tem como a oxidação desses óleos e das gorduras. Os antioxidantes são colocados nos cremes para que durante o tempo de prateleira dele, ou seja, o prazo de validade, ele não passe por esse processo e tenha alterações que são indesejadas. No caso dos conservantes, são colocados para prevenir a contaminação microbiológica, que pode estar associada a um problema mesmo no momento da manipulação ou produção desses produtos, mas também, como falado anteriormente, pode estar associada a um manuseio equivocado pelo consumidor, pela pessoa que está utilizando. Então, é a utilização do dedo para poder aplicar o creme, né? No caso da pomada, colocar a pomada em contato com a pele, sem ter o cuidado de evitar o contato da boquinha do recipiente com a pele. Então, existem as necessidades de colocar conservantes e que são estudados na tecnologia farmacêutica. E ainda temos a possibilidade de inclusão dos chamados sequestrantes, que têm a finalidade de impedir a ação de íons metálicos sobre outros componentes da fórmula, né, e que são também responsáveis pela estabilização, nesse caso química,
desses produtos. Aqui, tentando mostrar para vocês o que seria a oxidação desses óleos e gorduras que vão formar aqueles odores característicos da manteiga nos cremes, nos cremes e loções. Isso pode acontecer também, né? E aqui veja a observação que podem ter também alterações de sabor, né? Ou aspecto, enfim, vai alterar a constituição química desses produtos. Em relação à técnica de preparo, eu trago aqui um print de um livro para que a gente acompanhe quais são as etapas necessárias. Então, a primeira etapa, se você estiver na farmácia de manipulação e na indústria farmacêutica, é verificar as características de todos os componentes da formulação, em especial a validade e as características organolépticas, porque isso já é um ponto de partida para a verificação das manutenções ou da manutenção das características químicas. O segundo ponto, e aí é aquele que todo mundo, né, questiona, mas isso é importante, realizar os cálculos necessários para a produção ou manipulação de determinada quantidade desses cremes e loções para que se tenha a quantidade final que foi solicitada. Depois, pesar esses componentes em uma balança. No caso de líquidos, medir em vidrarias, a não ser que na formulação tenha a indicação de que esses devam ser pesados também, em especial naquelas formulações presentes no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. Estas já foram testadas, já têm estabilidade garantida. Então, se tiver a indicação de pesar, mesmo que seja um líquido, deve ser pesado também. E aí, no caso dos cremes e loções, para o preparo das emulsões, é necessário que se aqueçam a fase aquosa e a fase oleosa, né, para que nós tenhamos aí uma efetividade na finalização da produção desse tipo de forma farmacêutica. De uma forma geral, deve-se verter a fase aquosa na oleosa, lentamente, agitando vigorosamente, até que vá se adquirindo a consistência. As duas fases devem estar aquecidas, numa temperatura aproximada de 70 graus, a não ser que lá no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira exista a indicação de uma outra temperatura, e vai-se agitando até que se tenha a consistência final. Essa consistência final é obtida quando há o resfriamento total desse preparo, e a partir desse resfriamento é que devem ser incorporados os fármacos ou aqueles recipientes que vão mudar a cor, mudar o odor daquele produto, para que se tenha aí um creme ou uma loção de qualidade. Bem, em relação à classificação desses cremes, nós temos os cremes hidrofílicos e os cremes lipofílicos. No caso dos cremes hidrofílicos, são emulsões do tipo óleo em água, ou seja, O/A, de absorção rápida e que proporcionam sensação de frescor em razão de a fase externa aquosa estar em contato com a pele. Já os cremes lipofílicos são emulsões do tipo água em óleo, ou seja, A/O, que proporcionam uma sensação mais oleosa. Percebam, quando a gente fala óleo em água e água em óleo, nós temos que olhar a figura aí apresentada. Quando a gente fala óleo em água, de acordo com os conceitos da tecnologia farmacêutica, nós vamos ter o óleo como uma fase dispersa ou uma fase interna, e a água como uma fase dispergente ou fase externa. Geralmente também está associada à quantidade de um e de outro utilizado, e aí, nesse caso, nós vamos ter o óleo em menor quantidade e a água em maior quantidade, mas o óleo, por ser uma fase interna, não vai estar disponível para ter um contato tão, digamos assim, tão distribuído no momento da aplicação, e, consequentemente, vai se ter um contato na pele menos oleoso. E aí o contrário se aplica para os lipofílicos. Nessa figura, a água estaria onde está o óleo e o óleo estaria onde está a água. Aqui
um exemplo de um creme, o creme Polavax, né, que é classificado como um creme não iônico, óleo em água, então vai ter uma textura menos oleosa, mostrando aqui para vocês que já existem formulações estabelecidas que podem ser reproduzidas na farmácia de manipulação, na indústria farmacêutica, e que vão servir de base para a veiculação de fármacos na forma farmacêutica creme, tá? É o que se quer mostrar com esse slide aqui. Bem, como esse vídeo vai ficar muito extenso, eu vou dividir em alguns vídeos. Nós vamos finalizar a parte de cremes e loções aqui, e no próximo vídeo nós vamos trazer as informações a respeito de géis. Então, acompanhe aí a publicação dos vídeos, que daqui a pouco a gente vai lançar o creme falando de manipulação de géis para vocês.